Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um Trocando Ideia para o nosso querido canal Moto e Rock and Roll. E mais uma vez com informações super importantes, né, a respeito das nossas motos. Isso falando de Harley Davidson, né? Então eu tô aqui mais uma vez com meu grande brother, Dots Alley. Dots, obrigado mais uma vez, Valeu, meu cara. camarada. Tamo aí. Pô, é super informações super valiosas, né? Assim, para gente que não sabe, né? Para quem não sabe, eu tô sempre aprendendo porque eu também não sei, né? Então é legal a gente falar sobre essas coisas e hoje a ideia é a gente falar sobre Canservice, né? Essa palavra tem um significado. Bom, Serviço é um serviço de comando, né? Então, assim, a Harley começou com isso com o motor Twin Cam, né? Porque antigamente o motor, o Shovel, o Evolution e tal, era tudo por engrenagem. Então você tinha uma quilometragem que você tinha que trocar o rolamento do comando. Beleza. Aí entrou o motor Twin Cam, 2 comandos de válvula, entrou correntes no meio da história toda tal. E aí, para manter essa corrente numa tensão ideal, tinha as sapatas. E essas sapatas, com o tempo, como elas são de nylon, elas são de polímero, né? Vamos falar bonito agora, polímero, né? Ela vai desgastando, porque a corrente vai passando por ela. Sim. E aí você tem uma quilometragem, determinada quilometragem, que você tem que fazer a substituição dessas sapatas. Esse é o Canservice, né? Então, a gente aproveita, já verifica mais uma série de outras coisas, porque está desmontando tudo mesmo, já tá aberto. né? Já está aberto. Então a gente verifica um monte de coisa e faz uma substituição de uma série de juntas que há uma possibilidade delas desgastarem por tempo, né, e por quilometragem. Só o fato de você abrir, a junta ela pode sofrer ali uma... Abriu, troca, né? Sim, é muito difícil você abrir e não ter que trocar uma junta. Há o risco de alguns casos darem certo, mas normalmente não dá, né? E aí começa a vazar, e aí vai vazar, você vai gastar mão de obra e junta, tudo né? Então, novo, pô, né? já faz né? Economia burra. Então já faz parte do serviço, né? A troca de junta. Então, a gente já soube de motos, por exemplo, que foram feitos no Canservice e os caras da oficina não olharam uma bomba de óleo. Cara, fica tudo no mesmo lugar, né? Então, assim, não custa nada. Você tirou a bomba, lavar ela e olhar, pô, ver se tá tudo em ordem. Legal, vamos montar de novo. Ou não, pô, tá arriscado, né? Pô, se a bomba tá arriscado, pode ser algum problema a mais no motor? Pode, né? É normal ter problema a mais no motor? Não, não é, né? Mas você tem verificações para fazer para futuramente não te dar um problema. Você tem que desmontar tudo de novo. E a bomba, ela é elétrica, né? Não, ela é tocada pelo virabrequim. Quem movimenta a bomba de óleo do motor é o virabrequim. Então você não tem... Você só faz uma limpeza nela e vê se tá dentro não tem nada danificado. Exato, você faz uma limpeza, você verifica se ela tem riscos, como é que estão as folgas, né? Porque você tem medições para fazer, tal. Tudo em ordem, você consegue montar a bomba normalmente. Acabou. Eu assim, e aí eu vou falar minha experiência e o que eu costumo fazer com os meus clientes. Se na primeira vez, como o caso dessa moto, a bomba tá em ordem, tá tudo legal, tá, beleza, eu vou montar a mesma bomba e vida que segue. Na próxima, eu vou trocar a bomba. Eu não vou deixar 2 Canservice a mesma bomba. Tá? Então só pra galera saber. Por exemplo, você tem uma Harley lá, nova, tal, não sei o quê. Com quantos 1000 km você tem que fazer o primeiro Canservice? Então vamos lá. Então vamos começar do começo, né? Como eu falei, o TC, o Twin Cam, que começou com isso. O Twin Cam tinha o TC 88, que era o 1450. O 1450, os tensores deles eram
eram mecânicos, eram por mola. Aham. Então imagina o seguinte, a corrente está passando, o tensor tá esticado, né, tá pressionado por uma mola, e, o que for comendo da sapatinha aqui de plástico, ele vai empurrando, tá? Não tem nada que... Esse motor era 40 mil quilômetros, que era a mesma coisa que no motor Evolution, no Shovel e tal, se trocava o rolamento do comando. Falar nisso, o Evolution também tem o CanService. É mais ou menos, é um CanService, mas assim, ele no caso, você verifica a válvula, é quase como se fosse uma válvula, que é o respiro do motor, né, que ela é de baquelite, ela é feita realmente para ela estragar e não estragar as outras, né, e você troca o rolamento do comando, tá? Esse é o CanService do Evolution. Do Evolution, é mais simples. E aí você já aproveita, porque o Evolution ele tinha um calcanhar de Aquiles que ele estourava muito fácil, ele cisalhava muito fácil a chaveta da engrenagem da bomba de óleo. Então você já pegava e já trocava essa chaveta também para estar sempre em ordem, né? Porque quebrou a chaveta, parava a bomba, parava de circular óleo no motor, né? Então, na época era isso que você fazia. E mais ou menos 40 mil era o que acontecia, tá? Vi várias motos com 42 já tá roncando, porque o rolamento tava estourado já. Entendeu? Então, assim, era 40 mil com o rolamento original, tinha que trocar mesmo, tá? Agora, nos TC, 40 mil, então pro TC88, esse que é mecânico, e pro hidráulico, que aí veio de 2006, se a gente for pegar precisamente da Dyna. Não existe Dyna 2006 no Brasil. Então é 2007 no Brasil. Tá? De 2007 para cima, ela passou a ser totalmente hidráulico. Então, como que dá tensão na sapata em cima da corrente? Pressão da bomba de óleo. Então, quanto mais pressão tiver, mais a sapata vai para cima da corrente. Quanto menos pressão, menos a sapata dá. Então, conseguiu ter uma melhora nesse rendimento da própria sapata. Ela dura mais. Ela dura um pouco mais. E como, diferente do Evolution, que era um comando só, e aí depois eu vou falar do M8, tá? Como são dois comandos, a coisa fica um pouco mais distribuída, o peso, né? Então, no TC 96 para cima, e aí 96, 107, 110, né? Então todos os TCs hidráulicos, e aí existe um kit hidráulico para colocar no 88 também, aí é 60 mil. Eu vou olhar dos meus clientes com 60 mil, tá? Já peguei moto com 60, 62, 65 mil, que teve problema de bomba, teve que trocar bomba de óleo, já tive. Mas já tive moto de cliente meu que foi para 98 mil. Caraca. E a bomba estava a zero, cara. Tá, então assim, não tem né? Mais, né? Essa de 98, você vê que assim, essa de 98 foi uma. Né? E várias que teve que... Entendeu? E as outras tiveram que trocar mais, né? Então, eu falo, 60 mil é uma boa quilometragem para olhar. Essa moto, por exemplo, tem 62, você vai ver já como é que tá o desgaste dela, tá? Isso aí é uma rara exceção, né? Eu perguntei isso pelo seguinte, porque você falou, pô, se você no primeiro CanService você abre e a bomba tá legal, no segundo você vai trocar. O segundo seria 120 mil? 120 mil. Então é sempre 60, 60. 60, 60. De 60 em 60. Por exemplo, vamos lá. Eu tive... É muito engraçado isso, cara. Nas M8 que a gente tem pego, eu já cheguei a pegar M8 com 100 mil. E o tensor da corrente tá perfeito. Caraca. Perfeito. Se eu não tivesse 100 mil, eu não estaria trocando, tá? Mas, cara, são 100 mil, né? Cara, com 100 mil... Já rodou pra caramba. Sabe? Né? E é 100 mil de Brasil, né? Sim. É um pouco diferente dos 100 mil, né? Lá fora. Né? Então, assim, já peguei moto M8 com 50 mil e que o comando de válvula já estava comido. Aí é um outro problema da M8 que a gente vai falar uma hora desse problema também. Isso, Dots, pode ter a ver com
o jeito da tocada do cara? Não. Não. Não, é muito mais nada. difícil. Lógico, se o cara é o famoso cupim de aço, né? O cupim de aço, ele vai estragar as coisas mais cedo, né? Não tem jeito. Eu falo pra todo mundo, cara. Eu tive uma Fat que ela era 103, então ela era 103, tinha filtro, tinha comando, tinha escape, mas ela tinha 95 cavalos, tá, na roda. Beleza. Essa moto, cara, com 12 mil quilômetros eu já tinha derretido 3 pneus traseiros, ela tá vindo pro quarto, mas era um era 12 mil. Mas era o Metzeler 880, que era um chiclete. Era um pneu assim, que você andava no chuva, no seco, exatamente a mesma coisa, cara. Você não precisava reduzir marcha na chuva. Caraca. Era um chiclete o pneu, só que ele derretia. Tá? Gastava rápido pra caramba. Pastilha de freio traseira dessa moto, eu acho que eu tava indo pra terceira com 12 mil. Mas cada semáforo é uma arrancada de Fórmula 1, né? Mano, eu só saía, eu dava a mão e tinha que frear, né, cara? Então, assim, cara, não tem jeito, né? Você nem toca a marcha, né? Bicho, você. É aquele negócio, né? Que nem o pessoal fala, pô, eu troquei o escapamento da minha moto e ele começou a beber mais. Aí eu viro pro cara, olho bem pra ele assim e falo assim: quantas vezes depois que você trocou o escapamento você usou a buzina? Nenhuma. Falei, então, filho, cada bombada que você dá, a gasolina que vai, cara. Não vem, né? Então, porque você começa, você tá chegando perto de um carro, você... você vai tocando a buzina, o que? É o acelerador, é o acelerador, né, exato. Né? Então, não é... Aliás, às vezes o que faz consumir mais é a pecinha que liga o banco ao guidão, né? Que às vezes a gente fala que é o burrinho do guidão. Né? O cara nunca sabe se é um burrinho de freio, de embreagem, o que é. É o burrinho do guidão, pronto, né? Cara, mas eu faço isso direto porque, cara, eu falo, a buzina da Dyna é bizarro, né? Parece uma foca. Eu falo que é o tio do algodão doce, né, cara? É o tio do algodão doce. O cara tá lá no carro, na fila, aí começa pau, cara, caralho, mano, o tio do algodão doce tá vindo, mano. Cadê, né? Só o sorvete. Porra, mano. É o tio do algodão doce, né, cara? Mas é clássico, né, cara? É dela já, né? E assim, é uma coisa... Tanto que as novas agora que mudaram, tem gente que tá pedindo pra eu colocar de volta. Porque a nova é parecida com a da Sportster, né? É uma buzininha selada. Parece buzina de moto, né? Sim. Mas o cara não quer, mano. Fala, mas isso aqui parece uma buzina de CG. Que é a foto. Mas cara, o interessante é esse, mano. Que aí, a hora que você dá aquela buzinada, o cara, nossa, já viu o motoboy, velho. Ai, caralho, já tira até a moto, né, o carro, né, cara? Se ele pudesse, pegava no colo, né, cara? O cara fica com vergonha. Entendeu? O cara já tira até o carro. Porque fala, vai estourar no retrovisor. Põe o escapamento e acelera. Entendeu? Então, aliás, falar nisso, puta, minha moto tá, acho que, fazendo menos que 10, cara. Ô, louco. Tá gastona pra caralho. Eu não sei, eu tô fazendo conta errada. Precisa verificar isso aí. Então, mas voltando a falar então do Canservice, do M8, por exemplo, eu não tenho... Eu ouvi falar de algumas motos com menor quilometragem e que estão dando problema de Canservice nelas. De rolamento, essas coisas, porque o M8 também é um rolamento, é um comando de válvula com um rolamento apoiando tudo. Então, as molas das 4 válvulas estão apoiadas em cima do comando, né? Então faz mais força, tudo bem. Assim como era o Evolution, o Chauvel, né? Os outros motores mais antigos. Então, eu já ouvi falar, mas eu nunca peguei, tá? Então, isso eu não posso falar que eu tenha... Esse é um M8, né? Não, esse é um Twin Can. É um 103. Sim. Esse aqui é um 103. Então, a gente... eu não posso falar desse sintoma delas. O que eu falo para meus clientes entre 70... o M8 eu tenho feito a partir de 70 mil. Tá? Eu tenho pego elas normais, né? Em alguns casos, algum problema de comando de válvula, tem acontecido muito mais no 107 do que no 114, inclusive.
Mas é assim, foram poucos casos, né? E é uma coisa muito específica. E do M8 é um problema no guia do tucho, que dessa moto é de plástico, é de polímero, né? Só para não ninguém ficar. Depois você me fala se tem hater no canal, a gente precisa fazer só uma reação aos haters. Na verdade, galera, falem bem ou falem mal, mas falem. Porque as pessoas. É difícil as pessoas. Manda pergunta, comenta, cara. Exato. Qualquer coisa, bota um emoji, fala de onde é, que nem todo aqueles canal que você ouve lá, eu vou falar as mesmas coisas, vou começar a falar a mesma coisa. Dá o joinha, tal, é isso aí. Lógico. Né? Porque é um negócio tão legal que a gente faz aqui, né, que é bacana para as pessoas entenderem como que funcionam as coisas e tudo mais, né? Não custa nada às vezes, né? Não, falar alguma coisa, ou até perguntar, né, tipo, sem problema nenhum, dúvida, cara. né, e perguntar sem problema nenhum, a gente responde lá, com né, certeza. Cara? Ou de repente vira um vídeo para uma próxima, né? Uma pauta para um próximo uma dúvida, vídeo, né, importante, entendeu? Então assim, e aí é um específico do M8 e a gente vai pegar para fazer isso. Que o tucho, ele nessas motos, o guia deles é um negócio muito inteligente e muito simples. E do M8 não, é uma peça de plástico que ele deixa o tucho rodar. Então ele tem um problema ali por causa disso, né? Você imagina uma peça de plástico em contato com o motor da moto que está esquentando como o motor da Harley esquenta, né? Então, cara, o plástico fica mole e ele roda, né? E aí é a hora que dá o problema. Mas, enfim, aí é o específico dele. Mas em termos de CAN, eu normalmente tenho feito com 70 mil, cara, dessas motos. Isso é... Porque assim, você tinha falado do TC 60, né? O Milwaukee 70. Isso subentende-se, né, que houve então uma melhora assim dele durar um pouco mais. Teve. Né? Mas esse 70 mil é uma recomendação da Harley ou não? Cara, para falar a verdade, nenhum lugar você vai ter assim especificamente uma nenhum manual, cara. Não tem, tá? De quando fazer. Você vai procurar mesmo manual de fábrica, não tem, né? Então é uma coisa meio foi ensinada entre aspas no curso, né? Tal e que se recomenda meio que a boca pequena, né? E a gente tem pego porque a gente conhece o sistema, né? E exatamente disso que aconteceu, né? De motos que a gente tem pego, né? Tem pegado com esse tipo de coisa, né? E tem feito nessa quilometragem. Abrimos antes, cara, tava tudo normal, não precisava mexer. Vamos segurar mais um pouco? Vamos. Então tá, então vamos segurar mais um pouco. Uma coisa meio que de experiência na prática mesmo. Né? Fora que um TC hidráulico, então vamos falar assim, seja o 96, seja o 103, e no mínimo esse motor tem 2 correntes rodando nele, tá? Então, por exemplo, o da Dyna e o da Touring são 2 correntes. Já o da Softail são 3. Tem uma a mais. Tem uma a mais. Caraca. Por quê? Porque o motor da Softail, por isso que ela vibra pra gente que conhece Harley, anda de Harley há muito tempo, ela praticamente não vibra, né? Tem os glúteos sensíveis que acham que né? Ai, mas a Harley vibra muito. Fala, ai, filha, cuidado, né? Então, mas enfim, porque ele tem 2 eixos de balanceamento. E essa corrente passa dentro do motor e aí ele tem os seus tensores, aí sim hidráulicos, mesmo no TC88, hidráulico que vai manter a corrente e o ponto no lugar, tá? Só que isso aí fica dentro do motor, tá? Aí a gente tá falando mexer nisso só mais de 100 mil, tá? Mas na parte aqui de fora é no mínimo 2 correntes. E no M8 é uma corrente só. Caraca. Ela ficou todo M8 é só uma corrente. Quer dizer, vamos lá.
todo M8 tem duas, tá? Só que assim, o M8 Softail tem 2 eixos de balanceamento. Então por isso que ele é bem mais manso de vibração. E o Touring, que agora não tem mais a Dyna, as Tourings é um eixo de balanceamento só. Por isso é um motor mais leve. Por isso que uma Touring 114 consegue andar igual a uma Softail 114. Porque a Touring é mais pesadona. Então a Touring é mais pesada, mas o motor é mais leve. Então acaba ela acaba, ali. ela acaba compensando uma coisa com a outra, Sim. né? Sendo que, mas e aí vai ser uma outra coisa, porque entra em programação de fábrica, tá? Elas têm umas limitações de velocidade final pela fábrica, tá? Mas de performance assim, encher motor e tal, cara, a Touring acompanha qualquer Softail numa boa, né? Porque o motor é mais leve, né? Mas falando de CAN Service, a M8 é uma corrente só e o Twin CAN é no mínimo 2, né? São no mínimo 2, né? Então é uma coisa que assim tem essa diferença de sistema que na M8 é mais simplificado. Não quer dizer que seja simplório, né? Não é de forma alguma. A gente já percebeu que os materiais são um pouco melhores, né? Pelo menos, de novo, vai ter gente que vai falar de tudo que é jeito, e eu volto a falar. O melhor motor que a Harley já fez, para mim, é o Evolution. Ponto. Tá? Mas eu gosto muito do Twin CAN. Tá? Perdão. Eu gosto muito do M8. Ele tem um ronco mais grosso, né? O Twin CAN já é mais metálico, já é mais ardido, né? E o fluxo de ar dentro do motor, ou seja, desde a admissão até a saída do escape, do M8 é bem melhor, tá? Mas aí depois a gente vai entrar nesse assunto, porque aí vai ser a polêmica, porque eu vou te dar uma explicação só rápida. Quanto mais velas tiver no cabeçote do motor, mais bosta é a câmara de combustão. Isso aí você já falou no programa. Então, assim, aí é uma outra coisa que a gente vai falar. Porque ela não alcança, não queima legal. Exato, né? Então, e o M8 são 4, né? Então, por que será? Todo M8? Né? Todo M8 são 4 velas. 4 velas. 4 velas. Né? São 2 por cabeçote. Né? Tanto que, enfim, aí é outra. Mas então, voltando ao CAN Service. A gente vai aproveitar que é onde a gente está fazendo dessa Twin CAN, né? E para a gente poder falar um pouco sobre ele. Mostrar as peças, né? Que isso é legal. E as características, né? Sim. Que assim, você vê que às vezes o pessoal fala, pô, mas o que mexe no CAN Service? O CAN Service, se você for ferro e fogo, seria só essa parte de baixo. Só aqui. Tá? O motor da Harley, ele é produzido em 2 câmaras. Uma câmara mais frágil, né, que se diz, e a câmara de dentro, que seria mais robusta. Né? A câmara de dentro é onde está o virabrequim, e onde estaria a corrente com os balanceiros para fazer aquela peça redonda grande que faz aquela grandona que aí a gente vai colocar a foto, né? Você vai colocar a gente faz a foto, legal. Sem problema. Legal. Tá? Do virabrequim. Dela. Aqui vão os tuchos, né? Aqui dentro vão os tuchos, aqui vão as varetas, né? Então, é assim. Se quisesse fazer só o CAN Service, pegava, desmontava só uma parte daqui de cima, botava 2 ímãs compridos, tal, segurava os tuchos para cima, faz aquele negócio bem, eu vou fazer só o CAN Service. Cara, só que concorda comigo que todas essas juntas, aqui vem O-rings, vem O-ring aqui, vem O-ring no meio daquela capa da vareta, né? Você tem O-ring aqui, você tem O-ring aqui na bomba, tal. Cara, concorda comigo que tudo isso já rodou 60 mil? Essa junta aqui de cima já rodou 60 mil. Você falou, economia besta. Esquenta, esfria. Economia besta, né? Então, assim, cara, eu já comecei com um negócio que é prioritário
por que eu já não vou olhar toda essa parte? Sim. Vamos falar assim, pague um pouco a mais, ou o mecânico cobre um pouco a mais, e faz um serviço só. Por Deixa quê? tudo zerado, né? Porque, vamos dizer que daqui 10 mil quilômetros, com 70 mil, começa a te babar óleo aqui da... Cara, você vai ter que perder todas essas juntas de novo, porque já rodou 10 mil, cara. O barato sai caro, né? Porque aí você vai ter que fazer tudo de novo, cara. Entendeu? Ou a mão de obra. Mão de obra, pagar, tudo, né? Isso, ó, tá sem o tanque, tem ligação do tanque. É assim. Você imagina o seguinte: todos os parafusos são aço, e tudo isso que a gente tá falando aqui, cabeçote, bloco de motor, tudo isso é alumínio. Eu vou lá e torqueio. Aí eu vou lá e solto. E vou lá e torqueio. E vou lá e solto. E torqueio, e solto, e torqueio, e solto. Uma hora a rosca vem junto com o parafuso. É. Tá? Mais essa, né? Então, assim, por que eu preciso fazer 300 vezes a mesma coisa se eu posso fazer uma só? Já faz de uma vez só. Faz uma vez só. É, lógico. Né? Claro. Então, é assim. Aqui em cima estão, a gente chama, o pessoal costuma chamar dos balanceiros de válvula, né? Por quê? Porque aqui embaixo estão os dois comandos de válvula, ó, cada um desse daqui é um rolamento do comando, esse aqui eu já até troquei. Então estão os dois comandos de válvula, ali tem o came, que é o excêntrico, então ele sobe o tucho, que vai ficar aqui dentro, que vai subir a vareta, que vai comandar o balanceiro. E ela abre e fecha as válvulas. Beleza. Então você tem todo um circuito para chegar, para abrir e fechar a válvula, o comando. Tem ponto entre os comandos, quando é mais de um, e tem ponto entre o comando principal e o virabrequim. Assim como todo motor. Todo motor tem ponto entre o virabrequim e o comando de válvula. Tá? Para sincronizar abertura e fechamento de válvula com o ponto certo, com a posição certa do pistão para cada cilindro. Tá? Beleza. Então, eu opto por tirar, limpar tudo, verificar, para ver se vai ter algum risco, alguma coisa tal. E a gente faz realmente todo esse serviço, tanto que as peças estão desmontadas lá, daqui a pouco a gente vem ali. Então, aqui, por exemplo, você tem as válvulas, tem os pratos, as molas. Então, é assim, difícil, cara, para falar a verdade, nunca vi. Aquilo que eu falo, por mais que eu tenha uma enorme experiência com Harley, pelo menos alguma coisa nova eu aprendo toda semana, tá? Toda semana eu tô aprendendo alguma coisa nova. Mas assim, eu nunca peguei uma mola dessa quebrada, tá? Nunca peguei. Mas a gente consegue verificar, por exemplo, uma possível escapou um fechamento de um retentor de válvula, sabe? Alguma coisa que tal esteja meio desgastada, a válvula aqui em cima, no pé da válvula, que a gente chama, que é essa parte aqui de cima, eu já vi válvula tá com comida, né? Tá com desgaste. Sim. E aí, pô, vai precisar fazer alguma coisa aqui. Ou a gente vai ter que trocar essa válvula, ou vai ter que fazer um trabalho com... tem uma peça que chama-se lash cap, que é uma peça que se encaixa em cima da válvula. Quando faz um motor muito preparado, tem que usar. Então existem alguns recursos para ser feito. Só essa tampinha de cima não troca? Não, isso aqui é da válvula, que você consegue fazer, teria que trocar a válvula, né? Mas existe, isso que eu falei, existe uma peça que você encaixa por cima, chama lash cap, tá? Isso é feito para motor preparado, né? Câmbio muito alto, muita pressão de mola tal, porque aí você imagina, o câmbio tá querendo baixar a válvula, e a mola tá querendo mandar ela para cima, então alguém vai ceder nessa brincadeira, né? Então eu já peguei, eu fiz um motor uma vez fortíssimo, cara. O desgraçado parecia que tinha 2 estágios, cara. Até 3.500 RPM era um negócio até manco. Aí na hora que abria deu 3.600, cara, não tinha, a freio da moto não aguentava parar ela. Caraca. Era um capeta para andar. E a gente teve que fazer lash cap. Afundou a válvula. Caraca. Né? Sabe? Então,
existem esses recursos, é que assim, a válvula original, para fazer um lash cap vai ter que tirar o cabeçote e tal. Então, assim, a válvula original tem um valor tão, guardadas as devidas proporções, acessível, que não vale a pena fazer um lash cap para um motor original. Sim. Entendeu? Então, troca-se a válvula. Mas tudo isso a gente consegue pegar quando está fazendo. Por exemplo, ver um desgaste aqui na ponta do vira, porque se ele tiver com desgaste aqui, você vai perder pressão de óleo. Entendeu? Então, a bomba é montada aqui, ó, nesse excêntrico do virabrequim, tá? E o próprio virabrequim é que vai tocar a bomba de óleo. Tá? A bomba de óleo dessas motos é dupla. A minha, por exemplo, é uma bomba SS, é tripla. Caraca. A minha puxa óleo para jogar para ele. Depois ele puxa o óleo do sistema, de todo o cárter do bloco. E aí ele tem uma terceira bomba que joga tudo para de volta para o tanque de óleo. Caraca. Então a SS tem uma bomba tripla para esses motores. Né? Ah, mas tem que colocar... Não, calma, gente, calma. Minha moto já chegou a 135 cavalos na roda. Caraca. Era difícil para eu andar com ela na cidade. Você voltou, né? Você voltou. Eu baixei. Tá com 105 agora. Que já é. Que é forte pra caralho. Já é forte pra caralho. Não, meu. Quantos cavalos tem a minha? Porque a minha é original, né? Mais ou menos uns 68, 68, 70, vai. Quando tá. Então, quase o dobro, né? O que tá agora a sua. Então, assim, existem peças. Aquilo que eu falo para todo mundo. O pessoal, às vezes às vezes não, o pessoal está muito acostumado, por exemplo, quando a gente fala, eu vou pegar uma peça do mercado aftermarket, né, do mercado paralelo aqui no Brasil. O pessoal está acostumado com o ritmo, com o enquadramento disso Brasil. Tá? Lá fora não. Lá fora, quando a gente fala numa peça do mercado aftermarket, por exemplo, para Harley, a peça tem peças inferiores, mas tem peça do mercado paralelo que é melhor do que o original. Entendeu? Puta, brincadeira. Então a Harley tem muito disso, né? Mas só lá isso aí, né? Aqui não. Então, não, aqui é mais difícil, né? Aqui hoje em dia importado, né? Hoje em dia é que assim, você tem algumas coisas para veículos nacionais, vamos colocar assim, mas aí é tudo na base da preparação, né? É tudo para a preparação. E a Harley é assim, você pode usar ou não para preparação. Eu quero uma melhor bomba de óleo, a melhor... Cara, mas para que você... Assim, é a melhor, mas para qual uso? Né? Então, assim... Se não é uma moto preparada, não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Porque, assim, a cada 60 mil você vai ter que fazer. Cara, se você quiser, você quer superar as expectativas, tá bom, então cada vez que faz o que serve, troca a bomba. Exemplo só da bomba. Sim. Né? Então, sabe, não há uma necessidade, né? Tem como a gente falou da outra vez, né? Tem o Hiro, chama Hiro Koizero. Esse japonês, ele só prepara a moto a moto dele é preparada para velocidade final. Tá? Não é nem para arrancada, é só velocidade final. Ele só vai para Speed Week. Tanto que há 2 anos, se eu não me engano, ele ficou parado 2 anos sem ir. E agora, esse ano, ele foi de novo. Cara, esse é esse que passou a morar lá nos Estados Unidos? Que você falou, passou a morar em... Ele é do Japão e aí acabou ficando em Las Vegas. Quando eu fui preparar o motor da minha, eu tava falando com a gente, tava conversando, tal, não sei o quê. E aí eu virei para ele e falei assim, puta, meu, eu quero trazer o virabrequim da Dark Horse e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim assim e falou, mas Dots, qual a potência que você vai colocar na tua moto? Eu falei, uns 120 cavalos mais ou menos, é o que eu estou estimando nela, né, pelas contas e tal. Eu falei, mas por que você vai mudar o virabrequim? Para ficar mais forte, para aguentar, né? Aí ele falou assim, cara, quando eu faço os meus motores, até 150 HP, na roda eu mantenho original. Falei, japonês, eu vou moer esse motor, cara. E a hora que eu moer esse motor, você vai me pagar o virabrequim. Eu tô tentando até hoje. Não moer até hoje. Não, tá? É forte então, pra assim, tá? Assim como tem problemas, por exemplo, nas Tourings, elas tiveram muito problema. Esse virabrequim dessa moto
depois que mudou o motor, em 2017, né, 16, modelo 17, depois que mudou o motor, que foi pro M8, o virabrequim desse motor já mudou 4 vezes de part number. Caraca. Tá? Então, assim, esse é o motor que mais dá problema. O que mais dá problema no motor do Maturin é o virabrequim. Tá? Porque teve um fornecedor da Harley que virou uma bosta os virabrequins. Tá? Especificamente do M8? Não, especificamente do Twin Can. Do Twin Can? Do Twin Can. Caraca. Tá? Então, assim, o Twin Can, o motor Twin Can, depois que mudou o motor para M8, o virabrequim do motor Twin Can mudou 4 vezes de part number. Caraca, meu. Tá? Só para você ter uma ideia, como a Harley não conseguiu acertar esse virabrequim. Tá? Então, é um negócio que é uma... a Harley também tem umas cagadas que eles fazem que eles são mestres nisso, cara. Tá? Então, nossa, cara, é aquilo que eu falei, cara. Só trabalho com Harley, adoro, mas eles fazem umas cagadas de vez em quando que dá vontade de bater na cara, mano. Sabe? Mas então, por exemplo, você tem... qual que é e aquilo que a gente... Lá naquele vídeo que a gente fez do motor da Chauvel, lembra que que eu tava falando para você que o grande problema do motor Twin Can e o M8 hoje, né, em termos de bloco de motor... que lá quando quebra uma peça, você troca só aquela peça. Então, você troca só aquela peça. Se precisar trocar só aquela peça, troca só aquela peça. Aqui não. O alojamento onde o tucho corre é o bloco. Se me deu problema, eu tenho que trocar o bloco. Caraca. Entendeu? E aí? E não é só isso, né? Não é só o custo do bloco e o documento. Puta, porque tem que vê o número. Caraca, aí você tem que mudar o documento. E aí provavelmente vai sair alteração no documento aqui. Caraca. Né? Lá fora é uma coisa muito rápida, muito fácil. Outra, lá fora, se acontecer um problema no teu motor, por exemplo, no motor de uma CVO, não vamos colocar assim, né? Você consegue depositar o bloco na concessionária. Saía mais ou menos em 30 dias, eles te entregavam o bloco novo com o mesmo número. Mas você entregava o teu bloco lá. Sim, tá? Eles faziam esse serviço. Só conseguia fazer dessa forma. Tá? Mas aqui não, aqui você vai ter que... Isso. Aqui você não vai ter isso, você vai ter que trocar o número de aba 4. Né? Então o que eu acho mais frágil, vamos colocar assim, é esse fator de... Só que concorda que é muito mais barato para eles, né? Do que fazer uma outra peça para encaixar aqui e tal. Né? Então, mais um maquinário para fazer só uma pecinha. Uma fundição para fazer aquela peça para depois tornear. Né? Então é aquilo, cara. É como eu falei. Não existe almoço grátis. Né? Não existe isso. E a fábrica tá lá para dar lucro. Né? Principalmente porque tem uma série de investidores. Pô, mas mancada da Harley isso, né? Porque podia ser para qualquer lugar esse tipo de serviço, para você não ter que mexer na documentação. Então, cara, aí a gente pega um outro fator, né? Como é a lei aqui no Brasil para eles? Será que eles podem fazer isso aqui? Porque lá pode. Mas será que aqui pode? E essa lei eu não sei. Entendeu? Talvez por conta disso os caras falam, meu, quer Talvez saber, né? É tanto rolo, né? Que o cara fala, quer saber de uma coisa, velho? Quantas vão acontecer alguma coisa? Se dane. Entendeu? Então no fim do dia a conta é essa, vai cara. Assim quanto isso vai onerar a gente. Sim. Né? É uma coisa que realmente... Né? Então, agora, do Can, por exemplo, você vê... Aí você limpa tudo, você já deixa tudo em ordem e tal, para poder trocar as juntas e poder... É aquilo. Minimizar ao máximo a possibilidade. A possibilidade, pode acontecer um vazamento? Pode. Sim. Pode não encaixar direito Quer ver?
O ringue. Eu queria... Eu acho que eu não vou conseguir tirar. Ah, tirei. Ó. O ringue aqui do cabeçote. Se de repente esse cara entrou meio de lado e aí a hora que você subiu a vareta aqui, né, a capa da vareta, você também não percebeu, ele deu uma mordida, alguma coisa, pode vazar óleo daqui. Sim. Né? Sim. Agora, eu não vou reaproveitar isso aqui que já rodou 60 mil quilômetros. Sim. Né? Eu vou colocar novo. Para quê? Para minimizar o risco de acontecer alguma coisa. Sim, claro, né? Então, claro. Essa é a intenção. Né? É você aproveitar o que está feito, né? Porque você já desmontou tudo isso. Uma baita mão de obra, né? Para minimizar. Para uma pecinha besta, né? Entendeu? Eu não vou mexer aqui, eu vou puxar eles existe até uma ferramentinha, cara, parece um clipe de papel assim, você encaixa no tucho assim e puxa ele para cima. Ele fica presinho aqui em cima, então você mexe tudo aqui. Cara, mas que custa soltar 8, vai, vou falar, 8 parafusos daqui, já verifica, já se tá tudo em ordem, se tem algum risco no tucho e tal. E também é uma forma de você garantir o seu trabalho, né, cara? Porque você sabe que foi feito tudo direitinho. Então, você faz um negócio mais ou menos, aí, pô, daqui a pouco o cara volta aí e fala, tá, não sei o quê, tá, aconteceu isso, tá vazando. Ou mesmo que, começou a vazar daqui 15 mil. Mano, não tem nada a ver com o que eu fiz. Sim. Começou a vazar depois, sim, né? E outra, vazou aqui, por exemplo, né? Ou num O-ring que não foi trocado. Não, mas eu fiz o can-service. Sim. Sim, mas, cara, o que custava, né, ter feito... para mim custa. Então põe um pouco a mais no valor da mão de obra. Sim. Pronto, explica para o cliente o que você vai fazer. Claro, lógico. Né? Lógico. Então, o legal do vídeo é o pessoal também entender o que está sendo feito, por que é cobrado o que é cobrado, né? Para poder saber, né? Porque é aquele negócio. Eu tive um cliente que foi trocar a bateria de uma Heritage da nova. Eu cobro X, ele achou que estava caro, ele foi fazer na casa dele. Voltou, veio aqui no dia seguinte, todo bonitão. A hora que eu olhei na correia da moto dele, eu falei assim... Deixa eu te perguntar, você perdeu um parafuso da bateria, né? Perdi. Por quê? Porque eu achei. E aí o valor que eu cobrei para trocar a bateria ficou barato agora, né? Falei assim com ele. Por quê? Falei, olha um parafuso lá, espetado na correia. Caraca. O parafuso furou a correia, cara. Um parafuso de bateria. O que tem a bateria a ver com a correia? O parafuso caiu na bateria, a hora que ele foi com a moto pra frente, o parafuso ficou em cima, junto com a correia. Na hora que ele virou, o parafuso virou apontadão lá. Aí teve que gastar com mão de obra pra trocar a correia mais a correia. Mas a correia que não é barato, né? Ficou barato essa troca de bateria, né? Putz. Entendeu? Então, assim, é uma questão da pessoa também ter um pouco de senso, né? Bom, o que a gente espera disso é que o cara aprenda, né? Que todo mundo se conscientize, né? Se conscientize a ideia desse vídeo é essa, né? É ajudar tanto, de repente, o mecânico que, puta, mas eu não tenho como falar para o meu cliente o que eu vou fazer, eu não consigo mostrar tudo isso para ele. Cara, aproveita. Né? Aproveita. O que eu vou ter que tirar? Eu vou tirar as duas tampas de válvula dela, vou trocar juntas, vou tirar aqui, eu vou verificar os tuchos, eu vou trocar tudo isso aqui. Cara, tudo isso aqui é mão de obra, é hora. Trabalho, né? É trabalho. Né? Então, aí você tem uma série de torques para serem feitos. Então, né? O Loctite que deve ser colocado nos parafusos. Né? Então, são assim... É tipo uma cola? O Loctite... É que assim, a gente fala Loctite é a marca, né? Mas em inglês só se chama Loctite, né? Mas ele é um trava-rosca. Trava-rosca, para segurar o parafuso ali. É o super bonder de parafuso, né? Então é exatamente isso. E teve uma época que isso aqui no Brasil não existia. Chegou a se usar super bonder nos parafusos, super bonder? Chegaram a usar o super bonder nos parafusos, Essa cola, ela tem... níveis. Diferentes, né? Tem
Tem umas que trava animal e tem umas que não trava tão forte, né? Não tem uma história assim? Comprei uma vez uma cola dessa. Não me lembro pra que era. Acho que era pra um capacete, meu. Eu tinha um craft que soltava aquele parafuso da viseira, sabe? Tanto que eu tenho um, até tá na moto aí que a Paty usa. Perdeu, o parafuso caiu na rua, perdeu, tá sem viseiro o capacete, né? E uma vez eu comprei uma dessa e eu lembro que o cara falou, ó, tem uma que é mais forte, ele vai travar animal. Se você precisar soltar, você vai ter dificuldade. Tem essa que ela trava, mas se você faz uma forcinha, ela já solta, né? Normalmente é assim, o azul é o mais comum, é o mais suave, o vermelho é o mais forte, né? E existe um verde, que aí ele é para travar rolamento. Caraca. Você tem ideia, aí é para travar mesmo, né? E a gente chegou a usar, eu já trabalhei com várias coisas, não foi só Harley na minha vida toda. O vermelho, por exemplo, ele chegava a vedar a junção da turbina que a gente montava dos jet ski, do jet ski da Sidu. Aí há óleo dentro, em vez de usar silicone, usar junta e tal, se fechava com o Loctite vermelho, cara. Caraca, você passava o Loctite vermelho assim na peça, juntava e aí apertava os parafusos, cara. Não deixava o óleo sair, cara. Caraca. Era... animal, né? Os negócios... Essas coisas são importantes. Principalmente a Dyna precisa, cara, disso aí. A Dyna aqui em cima, nos parafusos aqui em cima, ela é mestre de soltar, cara. Então. Eu já peguei várias assim, às vezes fazendo barulho, mas, cara, não é possível, cara. O motor tem pouca quilometragem e tal. O que tá fazendo? Quando a gente ia olhar, o parafuso tava solto, cara. O parafuso do balanceiro tava solto, cara. Vibra muito, né? Vamos mostrar as peças? Vamos lá pra gente.